confesso que quando me chamaram para falar sobre reputação, foi um pouco intrigante, até um desafio. Geralmente, no mundo corporativo, a gente não usa muito essa palavra reputação. Se a gente pegar ali o cerne da palavra, né? A palavra reputação muitas vezes é associada à celebridade, à fama. Ela pode ser sinônimo de muita coisa. Mas no dia a dia, eu acho que eu aprendi a transferir o significado dessa palavra para uma outra, que é ser referência. E ser referência faz muito mais sentido quando a gente está falando do mundo corporativo. Porque, geralmente, na trajetória da nossa carreira, a gente vai conhecendo pessoas que são referência em algumas áreas. E chega um momento da vida que a gente também começa a se tornar referência em algumas áreas. O que é mais interessante nisso tudo é que quando a gente fala de ser referência, a gente está falando de um resultado, a gente está falando de uma etapa final, de todo um processo que tem um início, um meio, e o fim seria ser referência, ou ter reputação, como a gente está dizendo aqui. Mas o que é o mais importante, e as pessoas esquecem simplesmente, é que o processo, todo o processo que a gente passa para ser referência, ele é o mais importante. O processo sempre vai ser o mais importante. É ele que vai ditar como você vai passar por todas as etapas para ter um resultado final que seja fidedigno. Então, quando eu penso no processo, eu consigo fazer algumas associações com alguns estudos que a gente aprende ao longo da vida. Tem uma psicóloga muito famosa que escreveu um livro chamado Mindset, e nesse livro ela traz um estudo fenomenal. Ela pega um grupo de alunos e separa esse grupo de alunos em dois grandes grupos e aplica uma prova para esses dois grupos de alunos, a mesma prova para os dois. Só que no final dessa prova, ela avalia um grupo de alunos através da nota, uma avaliação quantitativa. Simplesmente eu vou olhar a sua nota e vou dizer se você foi bem ou se você foi mal. Se você tirou 10, se você tirou 0, se você tirou 5. Só que no outro grupo de alunos, ela fez algo diferente. Ela não olhou a nota, ela olhou o processo que aquele aluno passou para chegar até aquela nota. Ou seja, ela olhou o esforço do aluno, o desafio que ele teve para chegar naquele resultado final. Numa segunda etapa desse estudo, ela aplica uma prova de novo, mas dessa vez ela dá uma opção de escolha. Você pode escolher entre fazer uma prova fácil ou uma prova muito difícil. E os alunos do grupo que foram desafiados, que não foram avaliados pela nota, e sim pelo desafio, pelo processo, pelo esforço, eles majoritariamente escolheram fazer a prova mais difícil. Isso diz muito sobre o processo. Que o processo, quando a gente é elogiado pelo esforço, ou quando a gente foca no esforço, ou traz isso como uma grande importância, e não o resultado final, a gente vê que as coisas funcionam melhor, a gente se esforça mais e, no fim, como consequência, a gente vira a referência de algo ou a gente tem reputação. E o que é mais interessante nisso tudo é que o processo, ele sempre vai ser o mais importante. É que nem a história da pessoa que foi no concerto de um violinista. Ela chega no concerto, ela assiste aquele espetáculo maravilhoso e no fim ela consegue falar com o artista, fala, poxa, você tocou de uma forma maravilhosamente bem. Eu adoraria saber tocar desse jeito. Eu adoraria saber tocar dessa forma. Eu daria a minha vida inteira para eu aprender a tocar desse jeito. E o violinista simplesmente responde, mas foi o que eu fiz. Eu dei a minha vida para aprender a tocar daquele jeito. Eu me esforcei, eu me desafiei e tive isso como uma consequência. E é por isso que agora eu usufruo de toda a referência que eu virei, de toda a reputação que eu tenho hoje. E é interessante que a gente pode trazer essa questão de valorizar o processo e virar uma referência para várias histórias. Tem uma história do Antigo Egito que fala muito sobre os tipos de morte que as pessoas passam.
E a primeira grande morte, eles costumam dizer que é quando você desencarna, né? Quando você simplesmente desaparece do mundo, né? Você não está mais no mundo físico, não está mais nesse plano. Mas a segunda é quando o seu nome ele é dito pela última vez na Terra. Veja como isso é importante, veja como isso é ser referência, veja como isso é ter reputação. Então, ser referência ou ter reputação é a construção de um legado. E saiba que isso é algo que você vai deixar não só para essa vida, mas também para a vida de outros que virão. Eu acho que pegar os nossos pais como referência, que com certeza tiveram dos seus pais referências para cuidarem dos seus filhos, seja no meio do trabalho agora ou no pessoal, a gente sempre vai ter referências ao longo da vida. Tá? E tudo isso são pessoas construindo legados, pessoas criando processos, trazendo processos como uma grande importância para ter um resultado no final e depois ensinar alguém. Então, saibam que a parte mais importante da vida não é o início dela, não é o resultado que a gente tem no fim dela, mas sim todo o processo que a gente passa para ter tudo que a gente tem no final.